Muito bem, esse é mais um estudo que estou levando para cada um de vocês que venha entender e compreender esses estudos a qual estou passando para cada um de vossos corações. Que esses estudos possa dar mais a cada um de vocês entendimento dos finais dos tempos. Que os finais dos tempos estamos agora já vivendo e está próximo, e que cada um de nós vamos ficar a cada dia que Deus nos dá mais vigilante para o arrebatamento da Igreja de Cristo. E esses estudos vêm nos ensinar, esse grandes estudos nos ensina a grande batalha, o Armagedon. O Armagedon é uma batalha após os 1000 anos. E esses estudos vêm nos ensinar e aperfeiçoar mais ainda o entendimento da palavra de Deus. Quando nós prestamos muito atenção a esses estudos, nós estamos adquirindo para nós mesmos a sabedoria divina dada pelo Espírito Santo de Deus. Que esse estudo possa vir nos dar mais e mais entendimento das coisas vindouras, das coisas a qual ainda vão acontecer. Muitos eventos grandes aqui na Terra, muitos eventos ainda vai acontecer para que venha cumprir a palavra de Deus, a qual está escrito nas Escrituras, desde o Velho Testamento até agora ao Novo Testamento. Então, todas as Escrituras têm que se cumprir para que Deus venha fazer tudo aquilo que Ele falou que tinha que fazer e vai fazer em todas as nações da terra, desde o princípio do mundo, desde o tempo que existiu a terra, desde o tempo que existiu o homem. Então Deus falou que tudo isso ia acontecer e vai acontecer, tem que se cumprir, porque essa é a vontade de Deus, não é a vontade do homem. Se é a vontade de Deus, nada e ninguém pode impedir que esses eventos vindouros venham a acontecer. Portanto, esses estudos nos preparam e nos ensinam a entender que os dias estão próximos do arrebatamento da Igreja de Cristo. Por quê? Porque os sinais a qual está escrito na palavra de Deus, todos nós já vemos que esses sinais já estão se cumprindo e nós temos que ficar em alerta, porque a cada momento é muito precioso para cada um de nossas vidas e para a vinda do nosso Senhor Jesus. E Ele quer que nós se apresse em pregar o Evangelho, levar a todas as criaturas nos 4 cantos do mundo, para que apresse a vinda do nosso Salvador, para que todos esses eventos que ainda estão para acontecer, venham a acontecer brevemente logo para a vinda do nosso Senhor. Porque esses estudos nos ensinam. Os estudos nos ensinam essa guerra final, o Armagedon. Esse Armagedon é onde Jesus Cristo vem pisar na cabeça de Satanás, junto com a igreja dele, aonde vai ser arrebatada, e nesse evento grande que vai acontecer, a Igreja de Cristo virá junto com ele, para pisar todos nós juntos a cabeça de Satanás, e ele saber que somente Deus é o Todo-Poderoso, a qual sei que ele já sabe, mas muitos homens da terra não sabem ainda. Inclusive, o próprio povo de Deus, os judeus, ainda não crê que o Jesus Cristo já veio para finalizar esse grande evento. E eles vão saber que somente Deus é quem vai fazer esse grande evento. Muito bem? Então, eu peço que vocês agora, nesse momento, entendam e prestem muito atenção os estudos a qual vou apresentar agora. O tempo do Armagedon, a guerra final. A guerra final. Eu não vou falar muito mais porque os próprios estudos, nos ensinam muito melhor essa guerra final. Então, eu vou iniciar esses estudos agora. Espero que vocês estejam cientes e atentos em ouvir a palavra do Senhor e os estudos da guerra do Armagedon. Amém? Vamos agora entrar num assunto muito importante e você vai ficar impactado. A guerra do Armagedon é o capítulo 8 da sua apostila. Na segunda parte da grande tribulação, no final, para ser mais exato,
acontecerá a terceira grande guerra mundial, onde os países do mundo inteiro irão concentrar suas forças militares para conquistar o poder do planeta ao lado do anticristo. Nesta grande guerra, as terras de Israel e seus habitantes serão um grande alvo dos reis da terra e do anticristo, que nessa ocasião, depois de quebrar o concerto que fez com Israel, estará reinando em Jerusalém. Podemos ver isso em Isaías 28:15, onde diz: porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. A Bíblia menciona também em Daniel 9:27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O Vale do Armagedon, que também se chama Megido, está situado em Israel, onde foi palco das grandes guerras dos reis de Israel no Velho Testamento. Isso menciona em 2 Reis 9:27, o que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jel seguiu após ele e disse: feri também a este no carro, a subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido e morreu ali. E 23:29. Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo-o ele, o matou em Egito. Ouça o que diz em Zacarias 12:11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. Em Juízes 5, versículo 19. Vieram reis, pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Tarnaque, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de prata. O Senhor vai reunir no Armagedon todos os povos do mundo inteiro para fazer guerra com Israel. O país ao norte de Israel, que é a Rússia, chamada também de Gog. Nós vemos em Ezequiel 38, de 1-15. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada, e que veio dentre muitos povos, aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, verás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as suas tropas,
e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolho nem portas, a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões, e habita no meio da terra. Seba e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar com segurança. Virás, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. Ezequiel 39, de 1 a 6. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza, ainda contra Gog, e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cair, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Virão também para esta grande guerra os reis do Oriente, Japão, China, Coreia e muitos outros. Isso nós conferimos em Apocalipse 16, 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Virão muitos povos com a Rússia. Isso nós vemos em Ezequiel 38, 16. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, aos seus olhos, ó Gog. E 23. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Zacarias 14, 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Joel 2, versículo 20. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro,
e subirá sua podridão, porque fez grandes coisas. Esta grande guerra será uma guerra contra Israel. Isso está mencionado na palavra de Deus em Ezequiel 39, versículo 2. E te farei voltear e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte e te trarei aos montes de Israel. O exército dos povos do mundo inteiro, um grande exército, estará no Armagedon. Isso está escrito em Joel 3, versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. O Armagedon se chamará Vale da Multidão de Gog. Isso está escrito em Ezequiel 39, 11. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar. E se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o Vale da Multidão de Gog. E 15. E os que passam pela terra atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no Vale da Multidão de Gog. Agora prepare-se para ser impactado mais ainda. Quando a terceira grande guerra estiver no seu clima máximo, e todos os povos da terra estiverem no Vale do Armagedon, para enfim exterminar o povo judeu, o que o alemão Hitler já tentou fazer isso, inclusive, e o povo judeu estiver em tamanho aperto. Preste atenção, quando tudo parecer estar destruído e acabado, os judeus irão clamar ao Messias, aleluia. Isso está mencionado em Deuteronômio 4, versículo 30. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirá a sua voz. E neste momento, o acontecimento máximo terá enfim a sua hora, pois o Cristo, que foi rejeitado e morto pelos próprios judeus, será enfim aceito pelo seu povo. E então o Senhor virá para socorrer Israel das garras do anticristo e todas as nações da terra. Isso está mencionado em Apocalipse 19, 14 a 16. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras. Acompanhamos em Zacarias 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. A igreja virá do céu junto com Cristo. Isso está em Judas 1,14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Em Apocalipse 19, 14, e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Em Zacarias 14, versículo 5, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus,
e todos os santos contigo, ó Senhor. Enfim, todo joelho se dobrará diante de Cristo. Isso está em Salmos 86, versículo 9. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Mencionado em Romanos 14, 11, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Filipenses 2, versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo os joelhos dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. E Apocalipse 15, versículo 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E este acontecimento todo olho verá. Isso menciona-se em Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O Senhor vai guerrear com o próprio anticristo. Nessa hora será a luta do século, do milênio, de todos os tempos. Ela terá o seu início. Cristo não expulsará o demônio. Ele vai o desfazer por completo, exterminar completamente o inimigo de nossas almas. O Senhor aniquilará o demônio com o esplendor de sua glória. Está em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O Senhor irá esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Isso está mencionado em Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Enfim, o Senhor irá prender a besta. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Vale a pena lembrar que Satanás, ele é uma criatura de Deus. E como todos sabem, Deus é eterno. E por isso Satanás não pode ser destruído, assim como o homem. Deus, ao fazer o homem, soprou em sua narina o fôlego de vida, e assim o homem passou a ser eterno, assim como o seu Criador. O homem pode ser punido a viver eternamente nas trevas, porém não pode ser destruído. Assim também Satanás não pode ser destruído, mas ele pode e será vencido. É por esta razão que no final do milênio, Satanás volta a enganar os moradores da terra e novamente fará guerra contra Cristo. Mas desta vez, Jesus o vencerá novamente e o lançará no lago de fogo para sempre. Nesta hora, neste dia, como já vimos, todas as nações da terra estarão em Jerusalém fazendo guerra contra Israel. Mas Cristo irá derrotar a todas as nações. Nesse dia, a glória do Senhor será conhecida por todos os povos.
O Senhor vencerá a guerra para Israel, e os povos da terra saberão quem é o Senhor. A glória do Senhor será conhecida por todos os povos. Está mencionado em Ezequiel 38:16. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, aos seus olhos, ó Gog. O Senhor vencerá a guerra para Israel. Zacarias 14:3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. Apocalipse 19, de 19 a 21. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E Ezequiel 39, de 1 a 4. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Os povos da terra saberão quem é o Senhor. Em Ezequiel 38, 23, assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Os povos da terra saberão quem é o Senhor. E Ezequiel 39, versículos 6, 7 e 13 e 21. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. 13 e 21. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. O enterro dos mortos durará 7 meses. Ezequiel 39, de 14 a 15. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem. Durará 7 meses este trabalho. E os que passam pela terra atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará o pé um sinal, até que os enterradores enterrem no vale da multidão de Gog. O tempo será de 7 anos
para queimar todas as armas. Veja o que está escrito em Ezequiel 39, de 9 a 10. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e totalmente queimarão as armas, e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas, e com bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão o fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Jeová. Enfim, o corpo dos reis e todos os poderosos da terra servirá de pasto. Está em Ezequiel 39, 4. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda asa, e aos animais do campo te darei por pasto. E de 17 a 29. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: dize às aves de toda espécie, e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, e dos bodes e dos bezerros, todos engordados em Bazã. E comereis a gordura até vos fartar, e bebereis o sangue até vos embebedardes. A gordura e o sangue do meu sacrifício, que sacrifiquei por vós. E vos fareis a minha mesa de cavalos e de carros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa das suas iniquidades, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada, conforme a sua imundícia, e conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitavam seguros na sua terra, sem haver quem os espantasse. Quando eu os tomar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras dos seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar, para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Nós estudamos sobre o capítulo 8, a Guerra do Armagedon. Continue com o capítulo 9, o reinado de Cristo no milênio. Muito bem, foi apresentado esses estudos, espero que vocês tenham reconhecido esses estudos como um grande ensinamento da palavra de Deus, os grandes eventos ainda que vai acontecer. Que vocês prestem muita atenção
tanto a palavra que foi falada, como esses capítulos do livro de Ezequiel que eu passei para cada um de vocês, ler mais e mais e entender a palavra do Senhor, a qual ainda vai acontecer. Tudo isso, a qual esse estudo nos ensinou e nos alertou, que nós ficamos atentos a esses dias vindouros que vêm para toda a humanidade. Mas eu quero alertar a cada um de vocês que esses dias vindouros, que esses estudos nos ensina, não é para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo antes já foi arrebatada e ele, nesses grandes dias, a própria Igreja de Cristo descerá com o próprio Jesus Cristo para julgar esse todo o povo nesse grande evento. Repito, a Igreja de Cristo não está nesse evento, a qual vai acontecer no milênio. Não, ela sim vai estar junto com Cristo para julgar toda a nação da terra na guerra do Armagedon. Muito bem? Então, todos que venham a entender e compreender esses estudos que é rico em sabedoria e entendimento da palavra de Deus. E esse livro de Ezequiel, a qual estou passando esses 4 capítulos, nos ensina muito bem, desde o valo seco, o valo dos ossos secos, é o capítulo 27. Então, vocês entendam muito bem o que significa esses estudos. E ele nos ensinou muito bem para que nós entendesse e compreendesse esses eventos que vai acontecer ainda na face da terra. Não, repito, não é para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo hoje está sendo ela preparada para subir para a Nova Jerusalém. Depois ela vai descer para esse grande evento do milênio para julgar toda a nação da terra. Amém? Então, eu espero ter passado mais esses estudos como informação de revelação da palavra de Deus para cada um da tua igreja, para cada um dos teus filhos, os filhos de Deus. Amém? Então, não confunda essa grande guerra no Armagedon com a Igreja de Cristo. Esse grande evento vai acontecer no milênio para os judeus. A Igreja de Cristo não estará aqui na terra mais, mas sim estará junto com Cristo para julgar toda a nação da terra. Então, a Igreja de Cristo fique sossegada para esse evento, porque nós já estamos no reino de Deus, na Nova Jerusalém. Porque vocês têm que entender que a Igreja de Cristo foi arrebatada, não passará por esta grande aflição, não, mas ela vai vir com Jesus Cristo para julgar a todos. E próprio Jesus Cristo vai pôr Satanás no seu lugar, debaixo dos vossos pés. Aí sim, todos vão reinar com Jesus Cristo aqui na terra, a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Então agora eu faço uma oração por todos vocês que entenderam o estudo desse grande evento. Amém, meus irmãos? Em todo lugar do mundo venha entender que nós somos a igreja de Cristo, nós somos o povo da igreja de Cristo que vamos vir para esse grande evento. Meu Deus e meu Pai, abençoa todo esse povo, que todos esses que assistir esses estudos e compreender esses estudos, venha se preparar para ser a igreja de Cristo, não para ser julgado, não para ser lançado no lago de fogo com enxofre, saber a segunda morte, junto com Satanás, o anticristo, a morte e tudo que não presta. A igreja de Cristo vem para julgar todo esse povo junto com o próprio Jesus Cristo. Então, eu te peço, meu Pai, que todo esse povo que assistir esses estudos venha entender e passar de criatura para filho de Deus, para nesse dia nós esteja todos juntos com Jesus Cristo para julgar toda a nação, porque a própria palavra de Deus nos fala que nós hemos de julgar até os anjos de Deus.
e não julgamos as pequenas coisas da terra, então vamos se preparar, meus irmãos, e vamos se converter e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas almas, porque o tempo é agora de nós ser transformados para receber a coroa da vida, para estar junto nesse dia com Jesus Cristo, julgando toda a nação da terra. Eu espero que você esteja, todos vocês nesse momento, sendo bem orientado para naquele dia não vir se lamentar, para se lamentar perdendo a sua própria alma e a sua salvação. O tempo é agora de nós se chegar a Deus e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas almas. Então se converta, meus irmãos, e receba a sua salvação neste momento agora e mantenha ela até o último suspiro da tua vida ou até a vinda do nosso Senhor Jesus, que vem nos buscar para junto dele e junto do Pai. Amém? Eu espero ter vocês compreendido e eu vou te abençoar cada um de vocês que querem receber a sua salvação aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. Seja cada um de vocês abençoados na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.